E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José Eduardo de Matemática. E nós vamos agora para a nossa videoaula número 2, aula 2, também sobre análise combinatória, certo? Os princípios de análise combinatória. Nós já vimos que a análise combinatória era composta pelo princípio aditivo e pelo princípio multiplicativo. Certo? Princípio aditivo nós já vimos que é quando a gente soma, quando a gente troca a palavrinha ou por mais. No princípio multiplicativo a gente troca a letrinha e por vezes. E esse princípio multiplicativo também é chamado de princípio fundamental da contagem, tá? Então fica mais fácil para vocês evidenciarem e analisar essa questão aí. Então vamos lá. No princípio fundamental da contagem ele diz o seguinte, ó, sempre que tiver a letra E a gente vai trocar por OU, tudo bem? Mas vamos analisar essa questão. As placas de automóveis são compostas de 3 letras, certo? Placas de automóveis compostas por 3 letras. Então lembrando, as letras do alfabeto são 26 letras. Então eu vou ter aqui, ó, 26 a primeira placa de automóvel, vezes 26 a segunda placa de automóvel, vezes 26 a terceira placa de automóvel. Tudo bem? Porque ele quer 3 letras do alfabeto e cada alfabeto ele possui 26 letras. Tudo bem aí, gente? Vamos lá, dando continuidade. E depois, por uma sequência de 4 números, 4 algarismos. E esses números, ele evidenciou aqui, ó, deixou bem claro que é de 0 a 9. Então, se você contar 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Então são 10 números de 0 a 9. Como ele quer 4 números de 0 a 9, então vai ser, ó, 1 10, 1 10, 1 10 e outro 10. Tudo bem? Então observe, 3 placas de automóvel, tá? Nessas 3 placas de automóvel compostas por 3 letras. Cada letra do alfabeto 26 letras, certo? 26 vezes 26 vezes 26. Depois ele quer 4 algarismos de 0 a 9. De 0 a 9 nós temos 10 números. Então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá? Se você multiplicar tudo isso daqui, a gente vai ter um total de 175.760.000 placas de automóveis. Então esse é o total que nós temos no total de placas de automóveis. Lembrando, 3 letras, a placa do automóvel, as letras do alfabeto. Cada alfabeto possui 26 letras. Então, como são 3 vezes ele, 26 vezes 26 vezes 26. Tudo bem? Depois, 4 algarismos. Esses 4 algarismos de 0 a 9. Então, são 10 números que nós temos de 0 a 9. Então, como eu quero 4 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá? Multiplicando para saber quantas placas podem ser formadas com as 3 letras do alfabeto e com 4 placas, 4 algarismos, tá? 4 algarismos de 0 a 9, nós temos um total de 175.760.000 placas de automóveis, tá? Bem simples isso aqui, é só o princípio multiplicativo, é só multiplicação. Lembrando, interpretação de dados, tá? Para vocês não se confundirem. Depois nós vamos ver agora o fatorial. O que quer dizer fatorial, professor? Fatorial é quando aparece essa exclamaçãozinha aqui, ó, esse sinal de exclamação. Essa exclamação na matemática ela chama-se fatorial. O que é fatorial? De quanto em quanto eu vou multiplicar para que eu finalize esse fatorial. E esse fatorial nada mais é do que essa formulazinha aqui, ó, n fatorial, n, lembrando, é o número de elementos. Então, n fatorial é o n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4. É só ir multiplicando os algarismos até chegar no número 1. Tudo bem? Multiplicou, chegou até o número 1, a gente acabou o nosso fatorial, certo? Lembrando, o n ele só pode pertencer ao conjunto dos números naturais. Ou seja, ele só pode ser o 0 e todos os números positivos. Professor, há fatorial de número negativo? Não. Há fatorial de número racional, que é uma fração? Só se ela for exata.
Se ela não for exata, eu não posso calcular o fatorial dele. Tudo bem? Então vamos analisar o 5 fatorial. O que seria esse 5 fatorial? É eu multiplicar o 5, diminuindo o 5 até chegar no algarismo 1. Isso nada mais é do que, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Opa, cheguei no 1. Se eu cheguei no 1, acabou meu fatorial e agora é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, toda vez que aparecer o fatorial, observe, a gente está diminuindo, está subtraindo até chegar no 1. Só que todo fatorial é uma multiplicação, então a gente está multiplicando ele, tá? Então, subtraí todos até chegar no 1 e multipliquei todos os termos para dar 120. Bem fácil isso aqui, né? Vamos analisar o 6 fatorial? 6 fatorial, já sei que eu vou começar pelo 6. E vou diminuir até chegar no número 1, tá? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora é só multiplicar. Se aqui o de 5 deu 120, é só pegar o 120 vezes 6, né? Que vai dar 720. Mas, professor, como vai dar 720? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2, 720. E 720 vezes 1, todo número vezes 1 é ele mesmo, tá? Então, 720. Então, isso quer dizer que 6 fatorial nada mais é do que 720. Uma observação que vocês têm que ter nos fatoriais. Toda vez, casos extremos, isso aqui, 0 fatorial e 1 fatorial. Sempre que aparecer 0 fatorial, esse 0 fatorial corresponde a 1. E 1 fatorial também é 1. Tá? Porque é 1, eu não posso reduzir, porque se eu reduzir vai virar um número negativo, e o fatorial não pode ser negativo. Tudo bem? E se eu colocar o 0, vai ser 1 vezes 0, e 1 vezes 0 é 0. Não existe, não tem como terminar em 0, senão vai dar tudo 0. Então não tem como a gente resolver um fatorial finalizando em 0, tá? E como que a gente vai resolver uma expressão fatorial? O que seria essa expressão fatorial? São vários fatoriais dividido por vários fatoriais, tá? Como que vai chegar nisso aqui, Bem simples, vou dar um macete para vocês, bem fácil para vocês não esquecerem mais, Em cima nós temos 9 fatorial, 7 fatorial, 5 fatorial e 4 fatorial. Embaixo, 3 fatorial, 4 fatorial, 8 fatorial e 6 fatorial. Se eu fosse calcular cada um desses fatoriais, a conta vai dar gigantesca, né? Não precisa nada disso, tá? O que ele vai fazer? Vai trabalhar com eliminações. Como assim eliminações, professor? 9, eu vou olhar no denominador aqui da fração, qual o número que está mais próximo do 9? Então, o 8, certo? Então, eu vou deixar aqui, 9 vezes 8 fatorial. Acabou, não precisa mais voltar até o 1. Terminar no 1 porque eu vou ter que cancelar pelo de baixo. Já fizemos o do 9, certo? Então 9 já foi feito. O 7, o 9 e o 8, né? O 7 está mais próximo de que aqui? Do 6. Então eu vou multiplicar até parar no 6. Então vai ser 7 vezes 6 também fatorial, certo? Não vou terminar porque eu vou cancelar o 6. Então já fiz o 7 e já fiz o 6. Tudo bem? Vamos para o próximo. Qual o próximo? 5. 5 está mais próximo de qual aqui, Do 4, né? Então, vou pegar o 5 e vou reduzir até o 4. Então, 5 fatorial e 4 fatorial. Certo? Então, já pegamos o 5 de cima com o 4 de baixo. E o 4 e o 3? A gente vai reduzir até chegar no 3. Então, vai ficar 4 fatorial e 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial. Tudo bem? Então, quando a gente faz aqui o 4 vezes 3 fatorial, a gente vai dividir isso aqui, pelos algarismos que já estão embaixo. Então, nós temos aqui, 3 fatorial, 4 fatorial, 8 fatorial e 6 fatorial. E agora, professor? Agora a gente cancela. 8 fatorial com 8 fatorial. Corta.
6 fatorial com 6 fatorial, corta. 4 fatorial com 4 fatorial, corta. 3 fatorial com 3 fatorial também corta. O que me sobrou, ó? 9, 7, 5 e 4. É só multiplicar agora, ó. 9 vezes 7 vezes 5 vezes 4. 9 vezes 7, 63, não é isso? 5 vezes 4, 20. Então é a mesma coisa que 63 vezes 20. Bem fácil, né, gente? Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai diminuir, vai reduzir isso aqui para resolver, ó. 63 vezes 20, é só multiplicar o 63 vezes 2. 63 vezes 2 vai dar 126. E acrescenta o zero. Então o resultado de toda essa expressão fatorial aqui dá 1260. Tudo bem, gente? Lembrando, fatorial começa no algarismo, termina no 1 e vai multiplicando todos os elementos. Se for uma expressão fatorial, a gente vai cancelar, vai eliminar esses fatoriais. Tudo bem? Isso aqui vocês vão adotar e analisar nos princípios da contagem também. Quando a gente estiver analisando, trabalhando com arranjo simples, combinação simples e permutação simples. Tá bom, galera? Certo? Então tá bom, então qualquer coisa, manda a dúvida de vocês lá e a gente tira aqui, tá bom? Tchau, tchau.